Olá, tudo bem com você? Está entrando no ar mais um programa do canal Simples Assim. Este canal, como sempre dito, tem como objetivo falar de educação, temas educacionais que fazem parte da nossa vida cotidiana e que precisam ser debatidos, refletidos e, por que não dizer, aprimorados. E é um prazer ter você aqui. É um prazer também poder contar com seu compartilhamento, a sua opinião, a sua inscrição em nosso canal. E hoje nós temos a alegria de ter aqui uma mulher fantástica. Ela tem um currículo muito bom. Ela é uma advogada, ela é uma empresária e ela é uma bailarina. Eu estou falando de Marina Corso. Seja bem-vinda, Marina. Obrigada, É um Bê. grande orgulho, é um prazer ter você aqui. Imagina. Eu acho que nós vamos ganhar muito conversando com a Marina. A Marina vai trazer um pouquinho sobre a importância da dança na primeira infância, e por que não dizer por toda a infância, e quem sabe a gente saia deste programa e já esteja bailando. É isso mesmo, essa é a Marina, ideia. Marina, como é a dança para você? A dança, para mim, sempre foi assim, o meu divisor de águas. É, Por toda a minha história, eu venho de uma família muito humilde, com poucos acessos a tudo. Então, assim, comecei o curso de dança porque tinha uma tia que ajudava a pagar, minha mãe trabalhava muito para poder pagar, e assim, foi um mundo que se abriu, porque você estar em contato com uma modalidade que te abre para a cultura, para a arte, para a musicalidade, para nomenclaturas em francês, para a história, né, de bailados europeus. Então, assim, foi um mundo que se abriu e que me impulsionou para outras trajetórias. Eu tenho certeza, assim, que tudo que eu me pautei a minha vida foi graças ao balé clássico, porque ele me redirecionou para outros caminhos que foram muito gratificantes. certo. E eu sei que você hoje trabalha com crianças, né, Marina? Tem uma Exatamente. vasta experiência com crianças, o que é muito bom, que agrega para nós enquanto o telespectador, eu aqui enquanto apresentadora, né? Falar desse assunto. Para você, Marina, qual é a idade ideal para a criança ter seu primeiro contato com a dança? Ok. Então, a gente recebe muito essa pergunta. 4 anos é ideal. 4 anos, assim, é sem dúvida. Você pode matricular com toda tranquilidade, porque a criança já tem um nível de maturidade infantil, lógico, Certo, tratando disso, para compreender o começo, meio e fim de uma aula, ter a concentração suficiente para, né, fazer o desempenho desejado. certo. Antes disso, com 3 anos, por exemplo, a gente pede uma avaliação, porque são fases que a criança ainda, assim, tem todo tipo de criança, tem que Uhum. desenvolve muito rápido, Sim. tem uma linguagem já diferenciada, consegue receber comandos e também opinar. Quero ir ao banheiro, já sabe se comunicar muito bem, Certo. já tem um certo nível de concentração. Então, pode ter esse caso, mas no mais das vezes, menos do que isso, não é indicado. Seria mais assim, eu sei que tem escolas que matricula com 2 aninhos, mas na verdade não é balé clássico. Aí seria mais uma recreação, porque as crianças não conseguem manter a atenção por muito tempo. Então, se você assistir uma aula, né, com crianças muito pequenas, você vê assim que vira uma espécie de baguncinha. Sim. Aí vai cada um correndo para o lado, e a professora tem que improvisar muito. Perde-se o foco, né? Perde o foco, aí não é mais o balé clássico, é uma brincadeira, uma recreação, uma coisa mais lúdica, É. que aí não é tanto a característica do balé clássico, mas com 4 anos, tranquilo. Certo. E qual seria o estilo para trabalhar com a criança, né? Qual seria o ritmo adequado para essa iniciação? Seria o balé? Olha, o balé clássico é perfeito, perfeito. Primeiro pela disciplina, pela hierarquia, e também por ser uma modalidade, uma arte tão antiga, tão centenária. É uma arte que já desenvolveu uma técnica muito apurada para trabalhar metodologia, inclusive infantil. Certo. Então, assim, é a melhor. Eu conheço, eu sou professora de dança de outras modalidades, eu já dancei tudo, sapateado, tango, enfim, tudo, mas o balé clássico é o melhor, principalmente
para as idades mais infantis. O início da infância é o melhor que tem. Certo. Marina, eu sei que não é uma preocupação apenas do profissional da dança, como no seu caso, mas eu creio que é uma preocupação genérica em relação à erotização das danças, né? Uhum. Lamentavelmente, nós nos deparamos muitas das vezes com danças muito erotizadas. E eu sei que você que trabalha com dança acaba tendo também um pouquinho de um jogo de cintura em relação a isso. Como é para você encarar esse problema da erotização na dança na vida infantil? É verdade, David, você falou bem certo. Nós temos uma erotização, um acesso das crianças a músicas, a movimentos eróticos, enfim, muito, muito cedo. Então, isso vem da cultura. Nós somos um país, né, tropical, com uma batida de música muito caliente, enfim. Mas a gente tem que tomar um certo cuidado com o que está se passando para as crianças. Lógico que elas já trazem isso de casa, muitas vezes se acusa ao professor, enfim, mas na verdade as crianças já estão em contato através de músicas, através de vídeos, televisões, enfim. Mas eu tenho bastante cuidado, por exemplo, em orientar minhas professoras com o tipo de movimento que está se passando. A gente tem uma modalidade chamada pop dance. Por quê? Como a gente trabalha com criança, existe ainda, né, lógico, o jazz. O jazz é uma dança que é sensual. Tem o seu movimento, é sensualizado, enfim, é muito bonito. Mas para a idade muito infantil, não funciona. Então, esse jogo do quadril, dos ombros, esse movimento que é muito lindo, sensualizado, para a criança não é legal. Então, eu criei uma outra modalidade que seria uma pegada do jazz, mas sem essa característica do sensual. Certo. Com batidas fortes, com músicas bem atuais, mas sem essa pegada do erótico. Certo. E no caso, para um adolescente, seria adequado esse estilo? Depende da idade, né? Eu sei que a adolescência já acha que ele já tem a ideia que são adultos, Sim. que têm contato, enfim. Eu acho que tudo com moderação é mais prudente. Então, a idade de 16 anos, ok, poderia se retardar um pouco mais, mas ok, você vê assim, filmes já estão trazendo certos conteúdos a partir de 14 anos. Mas eu acho que se tudo for tratado com mais moderação, é um ideal. Tá certo. Marina, considerando que você me falou que seria o balé clássico, para uma criança de 4 anos, quais seriam as habilidades mais notórias que esse balé vai trabalhar com essa criança? Porque a gente sabe que eles estão desenvolvendo equilíbrio, né, percepção, né, espacialidade. Quais seriam essas habilidades mais que o pai, ao iniciar, né, com a criança nessa modalidade, vai ter logo essa visibilidade, ou perceber esse avanço na criança? Quais seriam? Olha, os saltitos, a coordenação motora mais aprimorada de lateralidade, né? Direita, esquerda, a integração com as outras amiguinhas, os pais ficam bem surpresos, assim, às vezes nós recebemos crianças muito tímidas, que essa fase de 4 anos tem ainda uma certa timidez para se relacionar, leva um tempinho para se soltar num ambiente que ele chega pela primeira vez. E o balé clássico desenvolve bem essas habilidades. Equilíbrio, nem tanto elasticidade, não é porque a criança nessa fase ela já tem uma elasticidade natural, que vai se perdendo com o passar do tempo se não for treinado, né? Então, nesse primeiro momento, a elasticidade não é o foco, mas equilíbrio, coordenação motora, espacialidade, lateralidade, isso é bem trabalhado. Quando me perguntavam, há alguns anos atrás, quais são os benefícios da dança, enfim, eu dizia exatamente isso: espacialidade, coordenação motora, musicalidade, o equilíbrio, etc. Mas hoje, com essa galerinha nova que está vindo, essa outra geração, a geração do tablet, do celular, eu já digo outra coisa. Eu estou percebendo a importância do balé clássico para o desenvolvimento emocional, o desenvolvimento da perseverança, porque estão vindo assim crianças, primeiro com mais dificuldade de fala, talvez porque estejam passando mais tempo no tablet, no celular, desenvolvam menos a comunicação. Então, primeira coisa que eu noto. Segundo,
são crianças que se frustram muito rápido. Então, não conseguiu numa primeira vez que tentou, já fica chateada, já chora. Enfim, então a perseverança de treinar até conseguir, isso é algo muito, assim, gratificante de ensinar. Eu vejo diferença, assim, nas minhas aluninhas que começam a partir de 2 meses. Então, são crianças que entram dengosas, chorosas, não consegui, mas eu não consigo. Não, mas você vai conseguir, calma. Quando você foi aprender a vestir uma saia, por exemplo, você conseguiu de primeira? Não, você não conseguiu, então a gente vai treinando até conseguir. Então, eu acho assim que o emocional, hoje, o balé clássico, eu colocaria em primeiro lugar como importância para o desenvolvimento infantil. Lógico que continuam sendo importantes a coordenação motora, o equilíbrio, a lateralidade, a espacialidade, enfim, ainda são muito importantes. Certo. Mas a questão emocional está vindo mais forte. Então eu vejo assim que estou recebendo crianças que a maturidade não está acompanhando o cronológico, o desenvolvimento cronológico. Elas estão ainda assim muito infantilizadas, imaturas para treinar uma habilidade, enfim. E aí o balé clássico vem nessa importância. Certo. Então, digamos, a coordenação motora, o equilíbrio, noção de espacialidade seria o plus, Isso, né? exatamente. Seria aquele bônus a mais, que na Aham. verdade o princípio que você falou um ponto muito importante, que é a questão afetiva. E eu trago aqui para a educação, Marina, que geralmente eu falo muito para as mães, para os pais, assim, quando uma criança é muito fechadinha, muito tímida, lance como sorte, no bom sentido da palavra, uma atividade física coletiva. Quando a criança já é muito falante, precisa de uma concentração, opte por uma atividade individual, para trabalhar a concentração, atenção, foco. E você falando aí do emocional, então o balé também contribui para esse social, né? Porque o emocional passa por toda a nossa área social, né? Como que você diria desse envolvimento da criança enquanto seu social? É muito perfeita a sua pergunta, porque eu converso, inclusive, em reuniões com pais, que é o seguinte: eu não abro mão do aprendizado de um aluno, eu tento, por mais que seja aquele que tem muita dificuldade motora, enfim. Por quê? Porque o balé ele é coletivo, ele não é individual. Certo. Então, você aprender matemática, por exemplo, é individual, é seu. Você vai no seu tempo, você tem as suas dificuldades, ou você vai muito bem, enfim. Mas o seu desempenho é seu, é seu. O balé clássico, ele precisa de todos. Não dá para você sozinho ir muito bem e o restante fica para trás. Não, ele é coletivo. Porque quando se apresenta, não é uma outra. É um grupo inteiro. Então, quando uma não está bem, o grupo todo acaba sendo afetado. Então, isso acaba desenvolvendo muito no balé clássico. Lógico, tem um pouquinho da competitividade lá nos anos posteriores, tem a competitividade. Mas esse início, ele é muito coletivo. A gente vê, assim, uma ajudando a outra. No calçar de uma sapatilha, uma que não conseguiu, ficou mais decepcionada, e vem a outra e acalenta. Então, assim, porque ele é coletivo, a gente precisa de todos. Quando uma erra, a gente para a música, vamos lá, corrigindo esse pedacinho aqui. Então, assim, é muito legal porque elas se sociabilizam. Hoje, eu inclusive falo, as minhas melhores amizades vieram do balé clássico. Até hoje eu tenho amigas que se espalharam pelo mundo todo, tem amiga na Austrália, tem amiga na Espanha, enfim, tem amiga no Canadá, e continuamos, a gente tem um grupinho da gente, quem já teve filho, quem já é mamãe, quem casou, enfim, porque foram as melhores amizades da minha vida, foi do balé clássico, para você ver como ele é social. Não se perdeu o vínculo, né? Marina, e a idade que geralmente há o abandono do balé, como que acontece isso? É na adolescência ou não? Porque a gente sabe que tem aquilo do ideal, né? Da mãe, de querer, porque nunca fez, quer ver a filha ali dançando. Tem já aquela que preocupa mesmo com o lado social e coloca. Mas qual é o comum do abandono do balé, em geral?
Em geral, eu diria que por volta da pré-adolescência, 11, até na adolescência, 12 anos, ainda consegue-se, né, segurar. Depois disso, só aquela assim que é muito apaixonada, que Certo. vai continuar, que vai seguir por mais tempo. Mas em geral é nessa fase, porque o balé é muito técnico. Para mim, assim, que já dancei muitas coisas, é a dança mais difícil que tem. Porque ele é muito técnico e ele é tipo, contra a natureza humana. Nós somos feitos com os pés para frente. O balé pede que tudo seja feito com o pé para fora. Não é só ficar com o pezinho. Mas é fácil ficar em pé com o pezinho, a gente chama em andeor, né? Virado para fora. Mas não, é tudo. É levantar uma perna com a rotação da coxa virada para fora. É subir uma arabesque com a perna atrás. É caminhar, é fazer um demi-plié, um grand plié. É tudo com os joelhos, a rotação da coxa para fora, que é o andeor. Então, isso tudo é muito, muito difícil. Muito difícil. Então, vai chegando uma fase que a técnica vai sendo aprimorada, vai ficando muito rebuscada, e aí acaba se desistindo. Então, só fica mesmo aquela que é muito apaixonada ou tem muita facilidade, que vai perdurar por mais alguns anos. Mas no demais, assim, a criançada acaba desistindo porque fica assim muito puxado mesmo. Certo. Eu continuei porque gostava muito. E Marina, qual, na sua visão, né, como educadora que você é, como bailarina, qual a importância da dança para as séries, né, para a primeira infância? Qual a importância dessa riqueza, além do âmbito que eu acredito, eu sou uma apaixonada pela música, pela dança, embora eu nem cante nem dance. Mas eu sou apaixonada. Eu acho que a arte ela é um lado muito rico da vida humana, que nós deveríamos investir mais. Mas na sua visão como educadora, que está todo dia bailando, todo dia em contato com as bailarinas, qual é a importância da dança para as séries iniciais? Para as séries iniciais, então, tem a questão toda da coordenação motora, das habilidades físicas, Certo. mas principalmente o social, o emocional. Saber perseverar hoje é algo assim raro. A maioria, como eu te falei, desiste muito rápido, se frustra muito rápido. Então, assim, a dança ela vem nessa contramão. A hierarquia, a disciplina, tudo que a gente está vendo que gostaríamos de rever, de buscar, né, que era muito bom, o balé traz de volta. Ele traz essa coisa da disciplina, a saber o momento de escutar. Ele foi, por exemplo, muito importante para mim na escola, que você sabe que a criançada, você como educadora há tantos anos, a criançada conversa no momento que não deveria conversar, é uma brincadeira, passada de papelzinho, enfim. O balé me trouxe essa disciplina. Não, quando a minha professora está falando, é escutar, é prestar atenção. E o balé tem muito essa disciplina. Nem se tiver uma se arrumando enquanto a professora está falando, não, para, agora você escuta. Senão você não vai entender na hora que soltar a música o que é para fazer. Então, assim, isso me ajudou muito. A minha concentração, a minha disciplina, o respeito com o professor que está ali na frente ensinando. Então, assim, são valores que sempre foram muito importantes, mas acabou se perdendo um pouco nessa nova geração. E o balé vai nessa contramão de trazer isso de volta, sabe? Certo. Eu recebo as minhas piquititinhas, principalmente, você falou da primeira infância, bem assim, começo a conversar e elas começam a correr pela sala, já começam a brincar com o uniforme, subindo e descendo a saia. Então, assim, aí vai ensinando. Hoje já não tem mais, todo mundo senta ali, agora a tia vai demonstrar. E ela já, tá, agora é o momento de observar, de aprender o que a tia está ensinando de novo. E aí depois eu levanto de novo e vou executar. Certo. Então, assim, leva um tempinho para ensinar tudo isso, mas elas aprendem. Certo. Então, isso ajuda. No momento que uma criança está, por exemplo, num restaurante. Um restaurante não é um parquinho. Tem momentos para tudo. Tem momento para correr, brincar, se soltar, mas tem um momento de ficar sentadinha, comendo, de observar a sua família em volta, tentar criar um diálogo, uma comunicação. Então, tem um momento para tudo. E a gente desenvolver essa habilidade de parar, observar, pensar, e também depois de correr, de saltitar, de pular, de dançar,
Enfim, então o balé vem bem assim para resgatar esses valores. É então uma disciplina ritmada, Aham. silenciosa, né, que às vezes o pai não vai ver um resultado da noite para o dia, É. mas que ao longo do processo ele vai ter essa visibilidade muito Aham. clara, né. E o que era a Marina antes do balé e o que é a Marina hoje após o balé? Então, a Marina, antes do balé, como eu te falei, era uma menina muito, assim, de uma família muito humilde, sem Certo, contato com nada. certo. A Marina pós-balé é uma pessoa que entende de outras culturas, que entende de outras línguas, que atualmente estou aprendendo francês, inclusive, porque desenvolvi essa paixão na nomenclatura do balé, que vem toda em francês. Certo. Então, é uma pessoa que adora músicas de qualidade, desde música clássica, um rock progressivo, enfim, jazz, trilhas sonoras de filmes. Então, assim, vai aprimorando todo o seu gosto, saber se comportar em ambientes diferentes, a postura que você requer. Sabe que outro dia eu estava lendo na BBC que a postura tem muito a ver com o cérebro. Não é só a questão de estar bonito, estar apresentável. Sim. Ela te dá a confiança e te deixa mais em alerta. Fizeram um teste, inclusive, de pessoas que tinham que assistir um conteúdo, ler um conteúdo curvado, abaixado, ficava no chão. Perceberam que esse grupo de pessoas desenvolveu menos concentração, esqueceu do conteúdo que ele leu em boa parte. E as pessoas que estavam com a coluna ereta, elas estavam mais atentas, mais alertas. Porque tem tudo a ver com a respiração, o seu diafragma está livre, está solto, o seu cérebro pensa, nossa, ela está ativada, então eu estou em alerta, estou prestando atenção em tudo que está passando. Então você vê, a postura não é só beleza, ela te deixa a sensação de ser mais confiante, de enfrentar as situações. Eu falo isso para as minhas alunas. Tem uma aluna que é muito tímida, que dança curvadinha, tudo por uma questão de timidez. Sim. Tem as que são por costume de estar com uma postura mais relaxada, mas tem as tímidas. E eu falo, gente, levanta o narizinho, enfrenta o público. Imagina que aqui, ó, nesse espelho, são os pais de vocês, são os amigos dos pais de vocês, seus amigos, um monte de gente. Enfrenta o público. E aí eu vejo o olhar delas, assim, quando se olha no espelho, até a expressão muda. Eu já vi alunas mudar completamente, assim como se fosse assim, da noite para o dia, por causa de uma apresentação. Na pandemia, por exemplo, nós levamos nossos grupos de dança para apresentar lá no Teatro Zumira Canavarros. Não para público, lógico, mas foi filmado para enviar para os pais. Então, foram só elas, enfim, não podia ter público nessa época. Certo. Teve aluna que modificou, sempre foi meio acanhada, meio tímida, depois que subiu num palco, pareceu que acendeu, a criança acendeu. Até comentei com a mãe, nossa, ela falava, ai tia, eu gostei muito de apresentar naquele palco, eu gostei muito. Não tinha público, não tinha aplausos, mas foi tudo, aquelas luzes em cima dela. Então, para você ver como muda, e tem tudo a ver com o emocional, né? Então, que é aquela... É um nariz empinado, mas não de soberba, Não é de autoestima, é de segurança. Confiança, exatamente. Que coisa boa. Para ver como está interligado, né? Verdade. Então, literalmente, a gente pode dizer que quem não dança, né, não espanta os seus males, né? Porque tem aquela que diz que quem canta, seus males espanta. Mas eu tô achando que a dança tem um poder também. tanto quanto, né? O filósofo Nietzsche já dizia que seja perdido um único dia em que não se dançou. Porque cantar é maravilhoso, é libertador, mas dançar também tem uma profundidade tão grande. Eu lembro que nos meus piores momentos, assim, de luto mesmo, a dança foi que me resgatou. Eu lembro de chegar arrasada em casa, pelo luto que eu estava vivendo, de não ver... Assim, quando você está num momento muito obscuro da vida, você não vê perspectiva de vida, você está mergulhado numa dor tão profunda. E o que eu fiz? Voltei para a academia e pedi para participar de uma aula. Eu já era professora nessa academia, lógico que eu estava de licença, né, pelo luto. E eu pedi, eu posso voltar? Eu prefiro estar dentro de uma sala de aula que me encanta, as músicas me levam para outro mundo, para eu não viver tanto essa dor de agora. E eu me lembro de estar na Barra,
fazendo um movimento, um demi-plié e ouvindo aquela música. As lágrimas continuavam rolando no rosto. Mas ali eu estava mergulhada no meu mundo e que eu me sentia segura. Então, para você ver como o emocional tem tudo a ver, e a dança tem essa característica de tocar profundamente. É uma libertação, É uma né? libertação. Uma libertação da alma, do sentimento, né? Exatamente. Então, na realidade, todos nós precisamos dançar, Precisamos. né, Marina? Porque você percebe a criança que tem o contato com a arte, seja a dança, seja a música, ela tem um conhecimento de si mesmo muito maior do que a criança que não tem, Exatamente. infelizmente, né, esse contato com a arte, né? Marina, está sendo muito bom conversar com você. Mas eu queria que você fizesse as suas considerações finais, falando um pouquinho do seu trabalho, e mostrando aos pais. Eu acredito que todos nós já nos convencemos de que a dança realmente é necessária, né? Mas fazendo as suas considerações finais daquilo que você faz, daquilo que você representa para a nossa cultura, né? E daquilo que você convoca os pais a fazerem com as crianças em relação à dança. O espaço é todo seu. Obrigada. Pegando a deixa que você deu sobre a libertação que a dança tem, realmente a arte em geral, não só a dança, mas a arte em geral, ela tem uma profundidade no ser humano que é até difícil de descrever em palavras, porque são sentimentos e são percepções tão apuradas, tão profundas, que é assim, até difícil descrever a importância da arte para o ser humano. Mas é a arte que mais nos separa dos outros animais, porque habilidades, tem experimentos que ensinam animais algumas habilidades, até a comunicar, sinais, enfim. Mas a arte é do ser humano. Ela não tem em nenhum outro ser, habitar, porque ela é de uma profundidade de percepção que é difícil mesmo descrever. E aí eu convido os pais para colocarem seus filhos, seja numa modalidade de dança, de pintura, de música, porque isso toca profundamente sentimentos e percepções do seu indivíduozinho que está aí na sua casa, a sua criança, que é o seu bem mais precioso. Eu sou professora de dança há muitos e muitos anos. Eu comecei com 16, hoje já tenho 45, e então é uma caminhada que eu vejo a diferença que fez a arte, a dança no meu caso, para a vida de muitas alunas minhas. Alunas que chegaram assim com baixa autoestima e de repente se realizou com o seu grupinho de dança, fez amigas, enfim. Então assim, é muito importante. Parece que é só uma brincadeirinha, pode ser passageiro, ok, né? Não precisa ser para sempre, não precisa ser bailarina profissional, mas que tenha esse contato. Isso é muito importante para o desenvolvimento do seu filho. Não é desenvolvimento de uma bailarina profissional, é desenvolvimento do seu filho, da sua filha. Isso é muito importante, né? Entender que eu procuro uma escola para que minha filha faça uma modalidade de dança, não esperando que ela seja uma grande bailarina, mas aquilo que agrega para a humanidade dela, aquilo que agrega para a coordenação motora, aquilo que agrega para a sociabilidade. Isso não tem dinheiro que pague, né? Então, eu espero, sinceramente, que os pais sejam movidos agora por essa reflexão, de entender que nas etapas iniciais da vida infantil, na primeira infância, a adolescência, e por que não dizer até os jovens, né? Precisamos todos dançar. Então é um prazer muito grande, Marina, ter você aqui no programa. Esse canal vai ficar de portas abertas. Sempre que você quiser apresentar algo novo relacionado à dança, sinta-se muito à vontade, porque aqui você é bem-vinda. Agradeço o papo maravilhoso. Você é sempre maravilhosa para conversar. Você entende, né, os assuntos de uma forma assim que a gente nem espera que conheça tanto, e você sempre me surpreende. Olha, a recíproca é verdadeira. Essa grande bailarina, gente, quem não acompanha, eu acompanho os vídeos dela, eu aprendo muito com ela, e é uma grande atriz também. E eu convido a você
a conhecer um pouco mais de Marina Corso, no trabalho que ela realiza, né, com a dança infantil, né, para as crianças, né, Marina? E também convida você a continuar participando do nosso canal, inscrevendo-se, compartilhando, porque este canal tem um único objetivo: falar de educação. E nos próximos programas nós continuaremos a série relacionada à adolescência, falando a cada tema relacionado à adolescência, suas fobias, suas ansiedades, suas perspectivas, seus sonhos. E eu espero contar com a sua audiência. E termina aqui mais uma vez o nosso programa, certas de que falar de educação é simples assim. Muito obrigada.